Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje, o Com a Palavra mergulha na história de um símbolo cultural de São José dos Campos, o Cine Teatro Santana, construído na mesma década da Residência Olivo Gomes, do Grupo Escolar da Tecelagem Paraíba e do CTA. O Cine Santana foi um símbolo da modernidade do bairro, palco de muitas histórias de relacionamentos e amizades que nasceram ali. A comunidade mantém uma forte relação afetiva com o local. Reaberto como Casa de Cultura, o Cine Santana é o único remanescente dos cinemas de bairro do Vale do Paraíba. Ao completar 70 anos, o espaço está de portas abertas para os joseenses e oferece atividades culturais, oficinas, ainda exibe filmes em sua grande sala. Para conhecer mais sobre a história do Cine Santana, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, a coordenadora Edilaine Pereira. Qual a história do surgimento do Cine Teatro Santana? O cinema Cine Santana ele é inaugurado em 12 de outubro de 1952 e ele passa por todo o processo da história do cinema no Brasil, né? Década de 50, 60, 70, principalmente com os filmes do Mazzaropi, né? E você imagina um cinema que foi construído num bairro de São José dos Campos em plena fase industrial, né? Com as relações com as tecelagens, né? Então a comunidade ela frequentava o Cine Santana ali, né? Para assistir filmes, para seriados. Ele foi construído também e projetado para uma casa de espetáculos. Então tinha apresentação de dança, de música. Como era a programação do Cine Teatro Santana no apogeu do seu funcionamento? Existem assim muitos relatos dos moradores ali do bairro de Santana que criaram-se assim filas enormes para poder assistir filme do Mazzaropi, né? Tanto que nesses relatos, tanto em cartas como presencialmente conversando no Cine Santana, as pessoas assim têm um saudosismo, uma lembrança de assistir os filmes de Mazzaropi, de vir a cavalo de outras regiões para poder assistir. Então era um evento, né, assistir filme no Cine Santana. Quais foram as mudanças no Cine Santana no decorrer da história? Então, mais ou menos na década de 80, né, teve já com a chegada dos videocassetes, né, teve uma diminuição de participação do Cine Santana, né? O Cine Santana passou por processos, né? Ele passou por uma época de só passar filmes de conteúdo adulto. Você imagina para um bairro tradicional de Santana, muitas pessoas às vezes não passavam na frente do Cine Santana. O Cine Santana passou a ser igreja. O que mudou com a chegada das salas de cinema nos shoppings? Com a chegada das salas, né, de cinema nos shoppings, deu uma reduzida muito grande dessa frequência. Então, como o Cine Santana era um cinema particular, ele começou a ter outras atividades, principalmente de exibir filmes de conteúdo adulto, né? E aí, assim, imagina a comunidade de Santana, né, do bairro da região norte, uma comunidade bastante tradicional, ficou muito inquieta com isso, né? Então, tem relatos de que as pessoas nem passar na calçada do Cine Santana, a comunidade não passava, né? E assim, só que teve um movimento de artistas, principalmente da região norte, que foram até a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que a fundação tomasse uma atividade, que alugasse, que comprasse, mas que tivesse alguma atividade cultural. E aí, na década de 90, a fundação faz com que o Cine Santana seja alugado e transformado numa casa de cultura com atividades culturais, de música, de dança, de teatro e principalmente no desenvolvimento das oficinas culturais. Isso faz com que a comunidade se aproprie desse espaço, fazendo, por exemplo, oficina de violão, oficina de dança, de criação literária e até os dias de hoje. Quais as características arquitetônicas e a importância do prédio?
Então, ele tem essa estrutura muito parecida com outros cinemas da década de 50, né? Tem o pé direito alto, ele tem toda essa característica de um cinema antigo, né? Se a gente pensar nos dias de hoje, tá? Mas o que me chama muito a atenção, a questão da estrutura física, tem a questão das lembranças, sabe? De ter um espaço grande, né? De vários lugares. Hoje o Cine Santana tem 300 lugares, né? Mas que as pessoas possam se encontrar nessa estrutura física, né? Trazendo essas memórias, essa relação afetiva com esse lugar. Nesse primeiro bloco, conhecemos a história do surgimento do Cine Santana e a relação da comunidade com o local. Após o intervalo, vamos ver como o espaço se tornou uma casa de cultura. É daqui a pouco! E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos saber como o Cine Santana se tornou uma casa de cultura e descobrir como funciona o espaço. Com a palavra, Edilaine Pereira. Quais adequações realizadas no prédio para receber espetáculos e atividades culturais? Sim, ele é tombado, tá? Somente a fachada do Cine Santana que é tombado 100%. Então, o que acontece? E na década de 2000 foi feito, na época de 2000 foi feita uma reforma, tá? Interna, né? Trocou-se as cadeiras, porque as cadeiras eram todas de madeira, mais duras, né? Então a Fundação Cultural, quando ela compra o prédio, ela faz essa reforma, né? Aí colocou cadeiras mais confortáveis, colocou somente 300 lugares para ter um espaçamento melhor entre as cadeiras, colocou-se cortina cênica, né? Preparou-se um camarim, né? Para que, além de ter as oficinas culturais, porque a gente tem 2 salas também para as oficinas, tenham esse palco italiano no Cine Santana, para que tenha as atividades de apresentação de teatro, de música, de dança e para a gente poder também exibir filmes. Quando ocorreu o processo de tombamento histórico? 2002, tá? A Fundação Cultural, ela compra o prédio e faz o processo de tombamento, tá? E aí a fachada ficou intacta, ela é 100%, ela não se mexe, mas internamente pôde-se fazer essa adequação para um recebimento mais de acolhimento para essa comunidade. Como funciona o Cine Santana nos dias de hoje? Então, como Casa de Cultura, tem várias oficinas culturais. A gente tem sempre uma escuta da comunidade, por exemplo, assim, tem que ter oficina de viola caipira, até essa referência, né, rural que tem na região norte, oficina de música, de teatro, até pela estrutura do palco que a gente tem. Então, as pessoas gostam muito de fazer aula de teatro no Cine Santana. E também a gente tem uma parceria com o Museu da Imagem e do Som, porque aí a gente recebe o licenciamento de exibições de filmes. Então, toda segunda-feira a gente exibe um filme para a comunidade, dentro desse projeto dos Pontos Miss. Como é pensada a programação do Cine Santana? Então, a gente foi pensando, a gente fala assim, vai passar filme cults, mas será que essa comunidade vai? Né? Aí a gente pensou muito nos filmes infantis, porque aí as crianças, elas trazem os pais. Eu tenho um cinema, vou assistir cinema no meu bairro, né? E a gente com essa parceria nova e com os Pontos Miss, não é tão nova, que já fazem 10 anos que a gente tem essa parceria, a gente está trazendo muitas animações infantis. E isso faz com que a criança tenha esse mundo novo, né, do cinema. Não é só do cinema, mas a questão da sociabilidade. Eu saio da minha casa,
E até 2019 a gente estava com várias atividades muito fortes no Cine Santana. E veio a pandemia, né? E aí a gente está retomando esse ano, né, de 2022, com a importância, né, das exibições dos filmes, do segmento do audiovisual e das oficinas. As atividades já foram retomadas neste período pós-pandemia? Já foram retomadas 100%, principalmente agora no segundo semestre, né? E principalmente nesse período agora de outubro, com a comemoração dos 70 anos de aniversário do Cinema Cine Santana. Desde a década de 90, tá? Sempre a Fundação Cultural tem essa formação de oficinas culturais, sempre. Então, a gente pensa, há quantos anos a gente trabalha com as oficinas culturais. Quando a gente abre as inscrições do começo de ano, sempre tem muita procura das oficinas. A gente atende pessoas de São José dos Campos, mas assim, a maioria é da pessoal da comunidade ali de Santana e da região norte, né? Sim, é aberto para a comunidade. O Cine Santana é um equipamento público, né? Então, tem muita parceria com as escolas, né? As escolas do entorno, parceria com a Casa do Idoso, que tudo isso estava muito forte até 2019, né? E a pandemia teve um pouco desse afastamento, mas a gente está retomando esse ano. O que o Cine Santana representa para o cenário cultural da cidade? Então, eu sou um pouco suspeita, né? Mas assim, existe um carinho por esse prédio e pela estrutura do Cine Santana, né? Uma coisa que me marcou muito nisso foi que, assim, quando veio a pandemia, vários artistas ficaram desempregados, né? E a Fundação, ela trouxe o projeto Circulação Online. E todas essas apresentações online foram realizadas no Cine Santana, né? Então, ele não ficou totalmente fechado com a questão da pandemia. Ele trouxe esse lugar para o artista, mesmo que as apresentações eram online, né? Então, eu acredito, né, que os artistas também, assim como a comunidade, tem essa referência e essa relação afetiva com esse lugar. Quais os projetos em andamento no espaço cultural? Bom, a gente pós-pandemia, né? É lógico que a gente não conseguiu colocar toda a capacidade de oficinas, mas assim, a gente retoma o ano que vem as oficinas e as atividades de apresentações, tá? E também, quem sabe, começo do ano, exibir filmes também no período das férias. Porque, assim, essa funcionalidade é muito importante. Porque, pensa, você está exibindo um filme num cinema de graça para a comunidade, né? Às vezes, assim, é caro você estar indo em lugares particulares, né? E, de repente, eu tenho um cinema ali no meu bairro. O que as pessoas encontram ao visitar o Cine Santana? Vai encontrar uma programação de aniversário, né? Várias atividades ligadas ao audiovisual até pela essa função do Cine Santana, né? Apresentações de música, teatro, dança, circo, né? Todas as atividades que tem de programação da Fundação Cultural, mas algumas específicas para o Cine Santana. Eu tenho um acervo dentro de um programa que a gente desenvolveu em 2012, que chama Cartas para Santana. Então, a gente tem um acervo de mais ou menos 32 cartas que a gente recebeu de moradores de São José dos Campos, a maioria da região norte, mas eu tenho relatos da cidade de São José dos Campos, com essas memórias e essas lembranças de ter frequentado o Cine Santana.
E aí o Cine Santana ele se torna um marco na cidade, né? Mas também de outras referências na região norte. Por exemplo, as pessoas falam muito também das festas populares que aconteciam na cidade, principalmente ligada à Igreja Católica, aos bailes que tinham locais de apresentações de dança, né? E também das referências com o Rio Paraíba, né? De pessoas que tiravam fotos na frente do Rio Paraíba, ou referências, eu encontrei minha esposa no cinema, eu era criança e o Lanterninha falou que não era para mim ficar, que era para eu sair, né? Então, assim, essas lembranças afetivas com o Cine Santana e com os marcos de memória da região são muito fortes. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você vai saber mais detalhes sobre o Cine Santana, o único cinema de bairro preservado em São José dos Campos. É logo mais, não perca! Estamos de volta. Neste último bloco do Com a Palavra, vamos saber quais as atividades acontecem no Cine Santana e como os artistas são recebidos em suas apresentações. Com a palavra, Edilaine Pereira. Qual a relação do cinema com o passado e o presente no Cine Santana? Eu tenho lá no Cine Santana tem um projetor, aliás, 2 projetores de 35 milímetros que era dali do cinema. Então, as pessoas chegam lá, tiram foto, ou algumas pessoas, principalmente as pessoas da área de engenharia, elas tendem a querer entender o que é aquela máquina. E aí a gente também leva as pessoas até a sala de projeção, porque a gente tem uma sala de projeção, né, que tem esses projetores, né, da década de 40, e a gente também recebeu um projetor mais novo, de 2012, porque os cinemas agora é só arquivo digital, você não passa mais filme em película, em filmes de 35 milímetros, né? Então, você consegue entender o processo histórico do cinema, né? E das transformações sociais nessa região, principalmente na região norte. Como a comunidade se envolve com a Casa de Cultura? Então, a gente faz uma adaptação, não é? Mas o que não se perde, nem no passado e nem no hoje, é a sociabilidade, é você ter um espaço de encontro, né? A minha questão de, por exemplo, exibição de filme é tecnológico. Você vai trabalhar com arquivo digital, mas e a presença da pessoa, da criança convidar teu pai, eu quero ir no cinema. Eu vou comprar uma pipoca para me assistir o filme. Eu vou me arrumar para eu ir numa apresentação de dança. Eu vou me preparar de forma presencial para mim participar de uma oficina de viola caipira. Ou eu vou me organizar toda terça-feira fazer a minha aula de dança de salão. Então, é isso que não se perde, né? É essa relação humana, essa relação do encontro, da troca, né? E de um espaço de equipamento público voltado para a cultura. Aquele prédio, ele podia ser transformado num supermercado, numa igreja, mas ele não. Ele resistiu e é um equipamento público para atividades culturais, gratuito, de acesso à comunidade da região norte e de São José dos Campos. Qual a dinâmica para a formação de público? Então, ele é um único cinema de bairro da região do Vale do Paraíba, né? E que ele tem essa funcionalidade, né, para atividades culturais, isso que é importante, né? E de como que a comunidade ela se apropriou desse espaço, né?
eu vou participar, né? A gente, quando vai fazer uma atividade, o que a gente faz? A gente faz um banner bem grandão e coloca na frente do Cine Santana. E às vezes a gente já viu as pessoas do ônibus tirar uma foto. Ai, vai passar um filme e tal, então vou lá assistir. Vai ter uma apresentação de teatro, vou lá assistir, né? A comunidade participa das atividades que a Fundação Cultural promove. Então, assim, Festidança, Festival Nacional de Dança, então está marcado que eu vou ter uma apresentação de dança, eu assisto. Festival Nacional de Teatro, como aconteceu em setembro desse ano, eu vou assistir. E a maioria das peças eram infantis, então a gente já se prepara dentro desse caminho, porque a gente também exibe filmes infantis. Então a gente trabalha com uma questão de formação de público, né? Como isso já aconteceu no passado, né? Foi uma formação de público naquela época para o cinema e agora as pessoas mais velhas herdaram essas informações e passaram para essa nova geração. E isso que é o legal, que se apropriou, que continua, né? Eu sempre assim, vejo com as cadeiras do Cine Santana, né? A última reforma foi há quase 20 anos atrás. E aí a gente da área pública, quero que reforme, e às vezes a gente não tem não é sempre que você consegue fazer isso, né? E as cadeiras, elas estão intactas, eu não tenho cadeiras rasgadas ou alguma pichação ou alguma coisa que prejudique o prédio. Então, isso mostra para a gente de quanto esse espaço é importante para essa comunidade. Não é a minha coordenação, é a apropriação desse lugar com a comunidade. Qual o legado do Cine Santana para a história da cidade? Assim, específico do bairro, o Cine Santana ficou, né? E tinha os do centro, né? E teve o da Vila Ema também. Mas eu acho que o único que nessa proporção, né, de uma estrutura física grande foi o Cine Santana, né? E assim, também de exibições de filmes populares, né? E a gente vê nos relatos, assim, eu não vou questionar a questão técnica de filmes, né? Que não é essa a minha especialidade, mas sim de marca, né? De como, por exemplo, os filmes do Mazzaropi marcaram naquela comunidade e as referências também da área rural. Então teve uma ligação muito forte, né? E então por isso que a gente vê nos relatos das memórias, das histórias das pessoas ali, né? Então o Cine Santana, ele fica, né? Fica sempre com essa lembrança, o cinema. E você imagina uma pessoa ter as suas memórias afetivas? Eu namorei, eu assisti os filmes dos Trapalhões quando criança, né? Eu marquei para encontrar com um amigo nesse espaço, né? E de como a sociabilidade permanece nesse lugar Cine Santana, patrimônio físico e imaterial. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!